Vamos lá? Simbora fazer mais questões? Não tem nem delongas, eu quero fazer o máximo possível com vocês. Então vamos lá, ó. Helena, que não era servidora de carreira, foi validamente nomeada para cargo em comissão. Então, eu tenho a figura de Helena, que não era servidora de carreira. Gente, quando eu tenho a FGV colocando informações entre vírgulas, é porque isso vai importar. É importante dizer que ela não era servidora de carreira aqui para essa oração? Não, eu poderia até colocar. Helena foi nomeada, né? Mas se ele colocou essa informação entre vírgulas, é porque o fato dela não ser servidora de carreira vai influenciar em alguma coisa na tua resposta. Tô falando. Então, ela foi validamente nomeada para cargo em comissão, relativo à assessoria de determinada secretaria do Estado beta. Considerando que Helena vinha executando muito bem a sua atividade, ela foi cedida para ocupar emprego público junto a uma sociedade de economia mista do mesmo ente federativo, ou seja, Estado beta. Ok. Então, a Helena não era servidora de carreira, mas tinha um cargo em comissão, onde ela fazia assessoria dentro da Secretaria do Estado beta. Só que aí depois ela foi cedida, né? Ela foi levada, né? Pegaram ela e levaram para outro cargo, que no caso era o emprego público numa sociedade de economia mista. Ok. Demais disso, tal ente federativo, qual ente federativo, gente? Secretaria do Estado beta. Fez editar a Lei XYZ, que conferiu a garantia da estabilidade dos servidores públicos também para todos os empregados de suas sociedades de economia mista e empresas públicas. Gente, a pesquisa é muito importante, mas o conhecimento adquirido nas aulas teóricas no direito material também. Aqui você já vai ter que ter o feeling. Por quê? Porque a gente já sabe, a gente já aprendeu que somente os servidores efetivos adquirem estabilidade, depois de 3 anos de efetivo exercício e aprovação e avaliação especial de desempenho. Mas, profa, o Estado beta ele fez uma lei. E nessa lei ele conferiu, ele garantiu a estabilidade também para os empregados públicos da Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas. Tem uma lei, resolvido. Não resolvido, não. Lembra de constitucional. Essa lei é inconstitucional. Como é que eu tenho uma lei? Beleza, foi criada pelo Estado beta. A FGV está dando a entender que foi lindo, mas não foi. Porque a lei está contrariando o que diz a Constituição no artigo 41. Se uma lei contraria a Constituição, ela é inconstitucional, meu povo. Já começa a fazer esse raciocínio daí. Só os efetivos garantem estabilidade. Os empregados públicos, que estão aí, no caso, nessa sociedade de economia mista, junto com a Helena, eles não têm nem a possibilidade de adquirir estabilidade, porque não são efetivos. Tá? Então já começa a raciocinar. Beleza. Diante dessa situação hipotética, responda os itens a seguir. Letra A. É válida a cessão de Helena? Justifique. Opa, ele perguntou aqui, ó. Porque ela disse que tinha um cargo em comissão na Secretaria do Estado beta e que depois ela já foi cedida para ocupar emprego público na Sociedade de Economia Mista. Gente, raciocina. Lembra lá. Cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração, né? Cargo de direção, chefia e assessoramento, né? Emprego público é o quê? É o agente público seletista, né? Aquele agente público que atua nas funções, né, do Estado, que precisa de concurso público. Eu posso estar num cargo de comissão e do nada mudar de vida tão legal e partir para o emprego público concursado assim do nada. Você tem que raciocinar na hora, né? Então, é válida a cessão de Helena, meu povo? Para a pesquisa e vem ver comigo. Não, né, gente? Não é válida a cessão de Helena. Porque a cessão de Helena, ocupante de um cargo em comissão, para emprego público, é burla ao concurso público. Porque meus alunos já aprenderam e lembram que mesmo que seja um emprego público, ele precisa de concurso também, não é? Igualzinho os estatutários.
Então, se eu pego alguém que está em cargo em comissão e jogo para o emprego público, e aí? Ele não passou por concurso. Então, viola o artigo 37, inciso 2 da Constituição, que trata justamente dos concursos públicos serem essenciais. Então, não, a sessão de Helena não foi válida. Eu não posso ceder alguém que está no cargo em comissão para um emprego público. Seria a mesma coisa de pegar uma pessoa que está em cargo em comissão e colocar para um cargo estatutário, sem concurso. Como é que pode? Os concurseiros tudo estudando e fazem um negócio desse? Não pode. Então, gente, não, tá? Letra A, não. E letra B? A lei XYZ é constitucional? Justifique. É constitucional uma lei que muda o que diz a Constituição e fala que a partir de agora o pessoal da Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública tem estabilidade, gente? Isso é constitucional, meu povo? Não é, né, gente? Não. O regime de emprego público, ele é incompatível com a garantia da estabilidade dos servidores. Porque só tem estabilidade os ocupantes de cargo efetivo, na forma do artigo 41 da Constituição. É isso. Aqui, gente, a resposta é FGV, tá? Aqui, a FGV aceitou duas respostas, mas essa primeira é a mais certinha, que todos chegariam primeiro. Mas ela aceitou o seguinte, que aos empregados públicos aplica-se o regime trabalhista, que não é compatível com a estabilidade, consoante o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição. Então, de uma forma ou de outra, a gente chega na mesma resposta, né? Empregado público não tem nem possibilidade, nem se ele quiser muito, de conseguir estabilidade. Porque a estabilidade só vai para os servidores efetivos. Foi? Lindo? Então vamos fazer mais uma? Foi mais rápido, olha aí. Vamos correr, vamos voar. Ó, Marcos foi aprovado para o cargo de técnico de nível médio em determinada autarquia federal, no qual adquiriu estabilidade. Ponto, vamos lá. Figura de Marcos, aprovado para um cargo de técnico de nível médio numa autarquia federal. Ok. Contudo, em decorrência de conduta dolosa por ele praticada, que violava princípios da administração pública, opa, quem tá calejado já começa a pensar em improbidade. E também, após o devido processo administrativo disciplinar, Marcos foi demitido administrativamente, em razão da caracterização de ato de improbidade. Opa, será que isso aqui já é o meu cerne, minha gente? É assim na hora da prova, tá? Vai raciocinando. Então, pronto, o Marcos já tinha sido aprovado para um cargo de técnico de nível médio numa autarquia, né? Ele já tinha conseguido a estabilidade, tá? Ele chegou a conseguir a estabilidade, fera, só que praticou uma conduta dolosa, correto, tem que ser dolosa, que violou princípios da administração e por isso ele foi demitido. Ok. Depois desse evento, Marcos concluiu o curso universitário. Por quê? O que isso tem a ver? Porque ele era cargo de nível médio, ou seja, deu a entender que ele estava no ensino médio. Mas aí ele concluiu o curso universitário, a faculdade. E 20 anos depois dessa demissão, decidiu fazer um novo concurso, dessa vez de nível superior. Então, ele foi demitido, voltou a estudar, né, na universidade, concluiu a universidade e 20 anos depois foi tentar um novo concurso de nível superior. No entanto, ao analisar o respectivo edital, amparado em lei, deparou-se com um item que vedava a nomeação de quem já tivesse sido demitido do serviço público a qualquer tempo. Então, meu Deus, me lasquei. Fui demitido há 20 anos e agora nunca mais eu posso ser nomeado num concurso público. E agora? Você já começa a raciocinar. Meu Deus, isso pode, eu vou ter que procurar, não é possível. O cerne disso aqui é a improbidade, né? A improbidade tem lei? Tem, né? 8429, tá? Vou procurar, vou ver. E aí ele pergunta, diante dessa situação hipotética, responda aos itens a seguir. Vamos ver. Letra A. A necessidade de condenação em ação judicial por improbidade para que Marcos possa ser demitido por tal conduta em sede de processo administrativo, justifique. Gente, mais um macete, tá?
às vezes a leitura não tá tão fluida. A FGV escreve muito formal, escreve de um jeito meio errado. Você refaz a leitura para você entender. Então, peraí, entendi nada. Ó, vamos lá. Eu preciso de condenação em uma ação judicial, ou seja, eu tenho que ir lá para o judiciário com ação judicial por improbidade para poder ser demitido, ou eu posso ser demitido já na sede do processo administrativo? Ou seja, eu consigo ser demitido com o processo administrativo ou vou precisar do processo judicial lá no judiciário? É isso, tá? E aí que desenrola, desenrola, né? Se a gente tem um processo administrativo, será que eu preciso ir para o judiciário? A necessidade que eu seja condenada no judiciário e aí a independência entre as instâncias. Então, há necessidade? Não. Não há necessidade. É possível a aplicação da pena de demissão a um servidor público federal pela prática do ato de improbidade administrativa em sede de processo administrativo disciplinar, independentemente da existência de condenação em ação judicial de improbidade. E isso está no artigo 132, inciso 4 da 8.112, ou na súmula 651 do STJ. Prof, mas você falou que o CERN era a lei de improbidade administrativa. É, mas veja, tudo muda quando você faz a leitura da alternativa. Porque a alternativa perguntou se tem necessidade de condenação por ação judicial para que ele possa ser demitido. Onde é que eu tenho as disposições sobre demissão, suspensão, advertência? 8.112, a lei dos agentes públicos. Tá? Então, e a súmula 651 do STJ também, que a gente trabalha muito. Então, não, gente, a gente tem a regra da independência entre as instâncias. Então, eu tenho a instância penal, tenho a instância civil, eu tenho a instância administrativa. Eu posso resolver já na administrativa. Então, não necessariamente eu preciso ir para o judiciário para conseguir minha demissão. Pode acontecer em processo administrativo. Beleza? E a B, profa? É válida a vedação que atingiria marcos no sentido de inviabilizar a nomeação em novo cargo de candidato que tenha sido demitido do serviço público a qualquer tempo, justifique. Retorna para tu e refaz, porque tá muito confuso. Então vamos lá. Aquela vedação que tinha no edital dizendo que quem já tivesse sido demitido não poderia ser nomeado, aquela vedação é válida? É isso. Então, eu fui demitida há 20 anos. É válido eu não poder ser nomeada agora? Eu vou lá atrás, vou procurar. A letra A estava na 8.112. Aqui fala um pouquinho de improbidade. Eu estou entre duas, 8.112, 8.429. Talvez a jurisprudência, uma súmula, a gente nunca pode descartar isso, tá? Às vezes a gente fica lá endoidando, atrás de um artigo e tal, e às vezes é uma doutrina. Às vezes é jurisprudência, às vezes é súmula, tá? Então não fique ali muito travado, né, procurando artigo, porque às vezes não é, tá? E foi o caso, tá? A letra B diz que não, minha gente. Não é válida. A vedação em nomear candidato que tenha sido demitido a qualquer tempo do serviço público não é válida, porque corresponderia a uma penalidade de caráter perpétuo, a violar o disposto no artigo 5º, inciso 47, a linha B da Constituição. Então, isso aqui, embora não tenha sido citado, é jurisprudência, tá? É a jurisprudência do nosso STF que já julgou, né, essa situação. Poxa, veja, eu fui demitida há 20 anos. E aí eu fico para sempre. É uma sanção perpétua. A gente tem sanções de caráter perpétuo no Brasil? Não tem. Violaria o artigo 5º, inciso 47, a linha B da Constituição, que diz que não há sanção de caráter perpétuo no Brasil. E se eu fui demitido uma vez e nunca mais posso voltar, isso é perpétuo. Então, não. A vedação de nomear um candidato que já foi demitido é ilegal, tá? Tá errado. Foi? Lindo, lindo, lindo. Vamos fazer mais uma? Deixa eu ver meu tempo. Dá pra fazer. Bora que a gente tá voando agora. Ó, a sociedade empresária Águas Claras é concessionária prestadora do serviço público de abastecimento de água no município Beta. E no último ano,
teve recorde em seus lucros. Para por aqui porque tu já viu que é grande, tá? Então, ó, a sociedade empresária, ou seja, uma empresa Águas Claras, ela é concessionária. Presta atenção, lembra lá, concessão de serviço público, né? Beleza. E ela prestava serviço de abastecimento de água no município Beta. E teve recorde nos seus lucros. Ok. Aí, Alberto, empregado da Sociedade Empresária Águas Claras, após uma reclamação feita por Maria, que é usuária do serviço, realizava um reparo na rede de abastecimento de água potável em via pública, em frente à casa da usuária. Ou seja, eles prestavam serviço de abastecimento de água, Dona Maria reclamou, né, que era usuária, e aí eles foram lá fazer um reparo na rede de água de Dona Maria, que ficava bem em frente à sua casa. E aí Alberto, que é empregado dessa sociedade, manuseou com muita força o seu instrumento de trabalho e acabou causando uma ruptura total da tubulação. Tava ali, né, tentando reparar o alicate dele, acabou apertando demais, apertando demais, apertando demais, estourou. Estourou o cano, misericórdia. Ok. Aí vamos lá. A conduta de Alberto fez com que imediatamente jorrasse água com muita pressão no veículo do turista João, que nem é usuário do serviço público de água, mas estava passando pelo local naquele momento, causando-lhe danos materiais pela quebra dos vidros de seu carro. Ademais, os jatos de água também quebraram o portão elétrico da entrada da casa de Dona Maria. Misericórdia, imagina o caos, né? Então eu tenho a figura de Alberto, que é um empregado da concessionária, foi fazer um reparo, acabou manuseando com muita força o instrumento, rompeu a tubulação e gerou 2 danos. Um a João, no carro dele, e o outro a própria Dona Maria, no portão elétrico dela. Ok. Na qualidade de advogado contratado por João e por Maria, os dois que sofreram, né? Para ajuizar uma ação indenizatória pelos danos materiais sofridos, responda às perguntas a seguir, levando em conta a estratégia jurídica que demande menor ônus probatório para seus clientes. Ah, me liguei, gente. Que é isso? Tá falando de um empregado de uma concessionária que gerou um dano a terceiro. Isso aqui me envolve um pouquinho responsabilidade. É, minha gente, responsabilidade civil do Estado, né? Como é que fica isso aí, hein? E aí, como é que faz? O município Beta que paga essa ação indenizatória, é Alberto, ou não tem que pagar nada, ou João, porque não era usuário, não tem nada a ver, só Dona Maria que vai ser ressarcida porque ela era usuária, e aí? Vamos ver o que é que eles querem da gente? Vamos lá. Letra A. Em face de quem deverão ser manejadas as ações judiciais a serem propostas? Justifique. De praxe, né, gente? Quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, é de praxe. Quem causou o dano, assim, efetivamente? Alberto, empregado, né? Mas Alberto era agente, né, de uma concessionária do município Beta. A responsabilidade civil do Estado, ela é o quê? Objetiva. A responsabilidade civil da concessionária é o quê? Objetiva. A responsabilidade do agente público, ela é subjetiva. Se eu comprovo, dolo ou culpa. E só quem pode ir atrás do agente é o Estado ou a concessionária, em ação de regresso. É a teoria da dupla garantia. Nem Dona Maria nem João podem chamar Alberto, porque não é Alberto. Quem bate no peito para responder é o Estado, nesse caso, o município Beta, né, a concessionária. Ok? Então vamos ver. Em face de quem serão manejadas as ações judiciais a serem propostas? Letra A. Veja, não fez uma pergunta direta, né? Tem sim ou não aqui? Não, né? Então, tudo bem. As ações indenizatórias a serem ajuizadas por João e Maria devem ser propostas em face da Sociedade Empresária Águas Claras. Presta atenção, benção. A responsabilidade civil é do Estado, da União, do município. Professora, mas por que não chamou o município Beta? Porque a responsabilidade também é da concessionária. A concessionária tem a mesma responsabilidade objetiva. Então, se na jogada tem uma concessionária, é ela que eu chamo, tá? Que no caso é a empresa Águas Claras.
não é o município. A concessionária tem responsabilidade objetiva. Então, quem tem a objetiva é quem eu chamo. Então, eu chamo a Sociedade Empresária Águas Claras, eis que se trata de uma prestadora de serviço público, que deve responder pelos danos causados por seu funcionário Alberto, conforme o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que é a nossa base da responsabilidade civil do Estado. E você poderia usar também, que aqui eu lembro que nessa prova eu até bati muito nessa tecla de recurso, o artigo 25 da 8987. Esse artigo 25 ele fala especificamente das concessionárias, tá? Mas, lembra, a base constitucional é o 37/6º. O que é que eu sempre falo para os alunos? Uma resposta, a gente pode ter mais de um artigo, pode ter mais de uma base. E é lindo quando tem, tá? Então, não esqueçam que a Constituição existe. Numa questão de responsabilidade civil do Estado, dificilmente, não tem o 37/6º. Prof, eu achei o 25, ele é super específico. Tudo bem, bota o 25 e o 37/6º. Bota os dois, vai por mim, confia, tá? Confia. Ok, mamão com açúcar, né? E a B? Qual é o tipo de responsabilidade civil que deve embasar as ações indenizatórias a serem ajuizadas por Maria, usuária, e João, terceiro não usuário? Justifique. Olha a aula, hein? Olha a aula. O que é que eu falo para vocês em aula? Que a jurisprudência do STF não diferencia o usuário de não usuário, então não tem nada a ver. Qual é o tipo de responsabilidade que embasa as ações indenizatórias? Você leu toda a situação, você viu. Qual é o tipo, gente? Normal, né, gente? Objetiva. Responsabilidade objetiva do Estado. Então, com base, olha, prova, letra A e letra B com o mesmo dispositivo, sim. Pode? Pode. É o mesmo. Então, com base no 37, parágrafo 6º, incide responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque eu não preciso comprovar elemento subjetivo de dolo ou culpa do agente. Isso aí fica com a concessionária. E ela é objetiva tanto para Maria, que é usuária, quanto para João, que não é. Eis que a citada norma constitucional que rege a matéria não faz distinção entre usuário e não usuário do serviço. Então, a FGV quis pegar aqui, quis que você colocasse assim, não, para Dona Maria vai ser objetiva e para João subjetiva. Por quê, gente? Onde é que tem isso? Não tem. Porque não há diferença entre usuário e não usuário. Então, qual é o tipo objetivo? Tá respondida a nossa questão. Bonito, né? Bonito demais. Vamos para mais uma. Respira, respira, bebe uma aguinha. E vamos lá. José é servidor público federal estável. E no exercício de suas atribuições, retirou documentos da repartição sem prévia anuência da autoridade competente. Motivo pelo qual, após uma sindicância, garantidos o contraditório e a ampla defesa, ele foi advertido por escrito. Ponto. Vamos lá. Eu tenho a figura de José, servidor público federal, ele é estável. Sempre que trouxer SL, se não é importante, tá? Pega. E aí, no exercício das suas atribuições, acabou retirando documentos da repartição sem a anuência de ninguém. Ele pegou e saiu, levou. Motivo pelo qual ele sofreu uma sindicância, certo? Onde, claro, foi garantido o contraditório e ampla defesa. E a partir dessa sindicância, ele foi advertido por escrito. Ou seja, ele recebeu uma advertência. Tá, ok. Posteriormente, José reincidiu, praticou de novo. Reincidiu na aludida conduta. De modo que, após uma nova sindicância, foi a ele aplicada a pena de suspensão pelo prazo de 30 dias. Então, ele fez uma vez, foi advertido. Fez duas, foi suspenso por 30 dias. Eita, misericórdia. Então tá. Inconformado, José ajuizou uma ação para anular as referidas penalidades. Ou, eventualmente, substituir essa pena de suspensão por multa. Ponto. Gente, aqui é o momento que a gente bota uma interrogação. Pode. Tem alguma possibilidade de anular essas penalidades?
Ou talvez substituir essa suspensão por multa. Porque se a FGV colocou aqui, ela quer que tu vá atrás pra ver se tem ou não. Então tu vai procurar. Será que tem? Será que não tem? Aqui tá falando de quê? Sindicância, servidor público estável. Rapaz, me lembra muito a 8.112, né? Muito, né? 8.112 que trata de sindicância, dos agentes, das penalidades. Deixa aí como um cerne. Então, diante da situação descrita na qualidade de advogado de José, responda aos questionamentos. Então, vamos ver? Olha só. Deixa eu aparecer aqui. Ó. Letra A. A sindicância é cabível para as penalidades aplicadas a José. Quais foram as penalidades? Ele foi advertido por escrito, ou seja, recebeu uma advertência, e depois foi suspenso por 30 dias. A advertência e suspensão por 30 dias é cabível dentro de uma sindicância? Vou procurar. Aonde? 8.112. Vou ver lá quando começa a falar de sindicância e vou procurar quais são as penalidades que a sindicância cobre. E aí eu vou justificar. Profa, não sei nem pra onde ir. Meu Deus, o que é que eu faço? Letra E. Letra A, aqui na letra A. Qual é o cerne mais específico da letra A? Porque você vai tirar o cerne aqui do enunciado, gente, mas também vai tirar o cerne das alternativas. E às vezes a alternativa nem tem muito a ver com o enunciado, acontece, tá? Então qual é o cerne daqui? Sindicância, né? Sindicância. Pega teu VAD. Pega teu VAD, vai na letra S, procura por sindicância, vê se não aparece lá. Vai aparecer o artigo específico da sindicância lá na 8.112. Já vai te ajudar. Então, a sindicância é cabível para essa advertência e uma suspensão de até 30 dias? Exatamente sim, né, gente? É a exata possibilidade da sindicância. Então, a sindicância ela é cabível justamente para aplicação das penalidades de advertência, foi, e suspensão de até 30 dias, foi. E tá onde? Artigo 145, inciso 2, da 8.112. Perfeição divina. Achou. Ok, e a B? José tem direito subjetivo de substituir a penalidade de suspensão pela de multa. O que é direito subjetivo? É um direito que está em algum lugar, está numa lei. Alguma lei está resguardando ele. Ele cumpre os requisitos para receber essa substituição, no caso. Então, ele tem esse direito de substituir a pena de suspensão pela multa. Eu vou atrás, né? Aqui eu já estava falando de sindicância e tal, já cheguei na 8.112, então eu vou atrás de procurar as penalidades, procurar por suspensão lá, até chegar em algum momento que fale se dá para substituir ou não. E aí eu vou justificar. Justificar que não dá. A substituição da penalidade de suspensão por multa submete-se à conveniência do serviço, caracterizando assim um ato discricionário, em relação ao qual não há direito subjetivo de José. Então, olha só, a substituição da penalidade de suspensão por multa existe. Existe. Mas quem faz é a administração. Se for conveniente para ela, no ato discricionário dela, ela que decide. Se ela decidir, ela pode suspender, ela pode trocar a penalidade de suspensão por multa, ela pode substituir a administração. A pergunta foi se José é que tem direito a fazer isso. Ele não tem. Não. A substituição é feita pela administração em ato discricionário. E isso tá bem pertinho, ó. Artigo 130, parágrafo 2º da 8.112. Professor, a letra B é muito fácil. É não, tá? Essa letra B pegou muita gente, ela é bem específica. Mas por isso que eu gosto de trazer aqui. Porque comigo, tu não passa sufoco. Caiu assim, tu já sabe, tá? Então, não. É discricionário. É muito importante prestar atenção nessa interpretação, tá? Porque você poderia colocar, sim, a penalidade pode ser substituída, sim, eu achei. Mas você leu completinho. Você viu que não é ele. Não é ele que pode fazer isso. É só se a administração quiser. E você viu que a pergunta, ela fala se José tem esse direito. José tem? Não tem. Porque não é um direito, não é direito nenhum. Pode ser feito pela administração, se ela quiser. Então, não é um direito. Então, não. Beleza? Tá feito? Então, fica aí comigo, que no próximo bloco a gente tem mais.
vai responder mais. Fica aí, ó. Ó, vai funcionar. Fica aí, não fuja não.